Yes. E aí, como é que responde usando o present perfect? Ó, se eu pergunto com... Yes. Please, Laura? Yes, I watch it. I watch it seria se fosse do you watch, né? Então, do you watch, vocês poderiam usar I do ou I don't. Quando tem uma pergunta que a gente vê um auxiliar, a gente responde com auxiliar. Quando é o do e o does, né? Aqui, por exemplo, é com o have a pergunta. Então, a gente responde com o have. Como que a gente responderia com o have? Yes, I have. I have, very good. Vocês lembram que na aula passada a gente estava comentando I have, I haven't, né? A positiva e a negativa com have. Sempre que é present perfect, vai ter o have e o has. Aí a gente sabe que é no tempo verbal. O que era o present perfect mesmo? Vocês lembram assim como explicar em português? É o presente do... Não sei explicar muito bem, Present mas perfect. não sei o que é, Sora. É um passado que recém aconteceu, né? Que ele ainda está acontecendo, que não terminou. Então, eu fiz alguma coisa e ainda estou fazendo, ainda existe no presente. Lembra aquele exemplo que eu dei para você sobre se mudar? Ah, eu me mudei para Porto Alegre há 4 anos. Faz 4 anos que eu me mudei e eu ainda estou aqui. Então, é um passado que ainda está no presente, né? Que ainda não acabou. Agora, se eu falar I lived in Porto Alegre during 4 years, eu vivi em Porto Alegre durante 4 anos, eu sei que eu já não estou mais ali, né? Já encerrou esse ciclo, né? Fechou. Então, é passado. E o present perfect ainda não terminou. Ele começou no passado e ainda segue. Tranquilo? É um pouquinho complicado, assim, porque não tem em português, como eu tinha explicado para vocês, mas com o tempo a gente vai pegando a prática, tá? Então a pergunta ali, have you ever watched the movie Captain Fantastic? Yes, I have ou no, I haven't. Era só essa a resposta, né? Sim ou não, que vocês poderiam colocar. Segunda, alguém gostaria de ler em inglês? E aí, quem se... Have you ever been to the USA? O que está perguntando ali? Você já esteve nos Estados Unidos? Uhum. E aí, alguém pode responder essa? Laura quer responder agora? Como No, ficaria? I haven't. No, I haven't. I have not. Ainda não, né? E a última? Alguém Have gostaria you de ler? have you enjoyed the movie? E aí? Você se divertiu assistindo o filme? Resposta? Yes, Sora. I have. Yes. Quem tá chamando? Não Deixa eu ver seria, aqui. não seria você gostou do filme? Seria, vocês podem traduzir das duas formas, tá? Você se enjoy também é se divertir em inglês. E também pode ser curtir, é algo assim, ó, você curtiu o filme, se divertiu com o filme. Gostar seria liked, né? O verbo like. Mas nesse sentido, assim, é tipo se divertiu, curtiu, sabe? Nessa tradução. Então é você curtir o filme. Seria mais ou menos por aí a pergunta, né? E aí vocês podem responder, então, yes, I have, no, I haven't. Por quê? Porque eu estou perguntando com have. Então, sempre que eu pergunto com have, eu respondo com have, né? Tranquilo até aí? Alguma dúvida sobre isso? Não. Foi ok? Tá? Então, assim, lembrando, present perfect sempre vai ter o have ou has na frase, tá? Agora eu vou mostrar um outro slide para vocês. Alguém gostaria de ler essa citação do filme aqui? E aí, além da Laura, mais alguém gostaria de ler? Pode ler devagar, não precisa ter medo. No one you medically and no one. Ai, Sora, eu não tô conseguindo ler. Vai tranquilo, vai lá. No No one one. you medical appear and save you in the end. Very good. Então, ó, no one will magically appear and save you in the end. O que, que ele está dizendo nessa frase? Alguém conseguiu entender alguma coisa? O que ele quer dizer com isso? Como que a gente traduziria isso para o português?
Tipo, eu lembro que ele falou isso no filme, Sora. Ele falou que ninguém vai aparecer pra salvar você quando tu mais precisar, assim. Uhum, ótimo. Quem é que lembra dessa cena? O que acontece nessa cena que ele fala isso? Eles estão aprendendo a escalar, e daí ele tá lá, a família deles lá, e o gurizinho meio que cai da pedra ali, né, Sora? Uhum, E daí o pai dele começa a falar, ele fica com medo, meio que com medo, porque ele caiu, quase tá caindo. uhum, E o pai fala, quando tu estiver sozinho, é melhor você tentar, porque quando tu estiver sozinho, ninguém vai estar contigo. uhum. Nenhuma pessoa Isso mágica mesmo. vai fazer assim, né? Isso. Ele bate a mão ali, eu não sei se vocês lembram, ele bate a mão contra a pedra, acho que ele machuca ali os dedos, né? E aí o pai Sim. pergunta se ele pode mexer os dedos para ver se tá quebrado, eu acho, alguma coisa assim. E aí ele diz pro menino ficar calmo, respirar, pensar no que ele vai fazer. E aí ele vem com essa frase: No one will magically appear and save you in the end. Ninguém vai aparecer magicamente e te salvar no final. Ou seja, tu vai ter que te virar, né? O que vocês acharam dessa cena? Achei muito legal. Eu gostei desse Legal. filme, Sora. Eu quase É chorei realmente muito bom. uma parte lá, Sora. É, tem umas partes assim que a gente fica bem emocionado, né? E ali, nesse tipo de educação, assim, vocês acham que ele foi muito duro nesse sentido de falar pro menino? Ou Não, não? Vocês acham que é Não. assim? não. Né? Que se fosse outro pai, talvez ele ia correndo proteger, né? Pegar no colo, né? Enfim, e ali ele está dizendo a realidade, né? Então, tá, algum comentário mais sobre essa parte aqui do filme? Vocês então acham que tudo bem esse tipo de educação, assim, de mostrar bem a realidade? Eu acho. Sim. Eu acho que é assim que deveria ser. Eu também acho. Parece um pouco duro, né? Um pouco rude, mas ao mesmo tempo deixa a criança mais preparada, mais forte, Você vai né? olhar pra ela e vai, tipo, bah, meu pai, se não fosse meu pai, eu não seria assim, tá ligado? É, porque o instinto da gente vai ali e pede pra gente proteger, né? Mas ele era o contrário, ele fazia as crianças se virarem, né? E tem uma cena também que eles estão na casa do avô, eu não sei se vocês lembram disso, e o avô fala sobre as cicatrizes no corpo. O que vocês acharam disso, assim? Seria abuso infantil o que o pai estava fazendo com as crianças, por causa da Eu acho cicatriz. que acho que não, dependendo da pessoa, dos pensamentos da Eu vou pessoa, falar mas pro acho meu que filho não. que a cicatriz no meu corpo, eu ia dizer assim, ó, eu tinha uma colega na minha sala chamada Nicole, que, como é que eu falo? Pois é. Mas ali teve essa questão também, né, das crianças estarem machucadas e o avô contestar isso com o pai ali, né? Será que o pai não estava sendo muito radical também? Em alguns pontos? O que vocês acham? Senhora, não, acho que não, senhora. Tava dando a realidade, dando a real ali para os filhos. Ok. Cara, senhora, que tem, tipo, momentos que você tem que dar amor e carinho pro teu filho, mas eu acho que ele criou bem os filhos dele, porque aí os filhos dele viraram inteligente, pai, e não criança mimada que não sabe fazer nada. E o que vocês acharam da Nossa, educação deles, assim? A educação que eles tinham ali? Que eles não iam na escola, né? eu acho que eu achei, tipo, até melhor, porque teve. Quando eu gostei de uma parte que quando eles estão lá numa casa lá com uma outra família, lembra, Sora? De dois guris lá, dos Dos primos irmãos, deles. São primos. os primos. E daí ele faz uma pergunta lá do conceito da política, né? E daí Uhum, ele vê a diferença dos dois, de quem sabe mais de quem tá numa escola ou quem não vai pra escola. uhum. E praticamente os filhos dele sabiam mais do que o dos primos. Pois é, nessa questão, né, do conteúdo ali, os filhos dele tinham mais domínio de conteúdo, né? Seria isso. Ele faz um teste ali para mostrar para a irmã dele, né, que a aprendizagem dos filhos estava correta, assim, ele estava no caminho certo com a educação. Então ele queria mostrar para a irmã que não gostava disso, né? Continuando, então. Vamos ver o próximo slide aqui. Aqui a gente tem um diálogo. Alguém gostaria de ser o Bo e alguém gostaria de ser o Ben. Vocês lembram quem é o Bo no filme? Boldevan.
Alguém lembra quem é esse? O Bo? Aquele que foi para a universidade? Yes. O irmão mais velho, né? E alguém gostaria de ler o Bo aqui, então? Eu tenho o Ben é o pai e o Bo é o filho. Quem gostaria de ser o filho aqui no diálogo? Precisamos de 2 candidatos, ou 2 candidatas, ou um candidato e uma candidata. E aí? Quem se habilita a ser o Bo? Ninguém se habilita, gente. Bem tranquilo, pode ler devagar as frases, não tem pressa. Coragem, courage. Estamos aprendendo. Vou escolher então, posso escolher? E aí, o Arthur, o Arthur tá sem áudio, gente. Vamos ver quem mais que tá aqui. Nicole? Quer ser o Bo, Nicole? Oi, Sora. Quer ler o Bo ali para nós? No diálogo? Pode ser, Sora. Só que eu não sei ler inglês, Sora. A gente tá aprendendo, né? No problem. Tá. É pra mim ler? Yes. A primeira frase, ele, o Bo agora. I just rent to go to college. Sei lá. Yes. College a gente fala, né? Tá. E ali, ó, I just want to go to college. O que ele tá dizendo ali? Vocês conseguem traduzir? Ele quer apenas ir para a escola, tipo, não escola, é universidade. Universidade, isso. Escola, eles falam high school, né? E college seria universidade. Ou university, pode falar também. Alguém gostaria de ler o Ben aqui? Mais longo esse diálogo aqui. O que fala o pai? O filho fala, então, eu só queria ir para a universidade. E aí o pai fala o quê, o Ben ali? Quem gostaria de ler em inglês? You speak 6 languages. You have high maths, vertical, bicycle. This is what I'm thinking about. How are these people going to teach you? Very good, Laura. O que ele está dizendo ali? O que o pai responde para ele? Ele fala que ele fala 6 línguas e tu tem matemática e eu não entendi esse theoretical physics, teoria física. Ele entende de teoria física. Que mais? O que eles pensam de você sobre quando eles vão te ensinar alguma coisa a mais do que eu estou te ensinando? Isso, aí o pai fala ali, ó, this is what I am talking about, é sobre isso que eu tô falando. O que é que essas pessoas vão te ensinar a mais, né? Ele contesta. E aí o filho fala de novo aqui embaixo. Quem gostaria de ler o Bo? Quer tentar, Nicole, de novo? A Sora. Devagarzinho, devagarzinho. A gente vai ajeitando as coisas, não se preocupa. Peraí. I Connor nothing. I know Connor nothing. nothing. A gente fala no aqui, ó. I know nothing. Como? I know nothing. I know nothing. Yes. I know nothing. I know nothing. I am a freak because of you. Yeah. You, Sora, como é que fala o Made. A, tipo, made? Ali a gente fala made. You made us. You made us freaks. And mom. New, fala new. New Tate. That. She understood. Unless it comes out of sei lá. Parece um palavrão ali, gente. Fucking seria droga, né? Book. I don't know anything, sei lá. Anything About anything. Very good, Nicole. Então, o que o Bo está dizendo ali, respondendo para o pai dele? Laura conseguiu entender alguma coisa dessa frase, desse diálogo?
Sim, pelo que eu entendi, ele tá falando que ele fez alguma coisa estranha com eles, porque ele ficou com medo do que ele fez, que o pai fez com ele, da maneira que ele ensinou a ele, eu acho. Uhum. Ele diz ali que o pai transformou eles em aberrações, né? E que tudo que ele sabe vem dos livros. E se não vem dos livros, ele não sabe nada, né? Vocês lembram desse diálogo deles dois conversando? Nossa, se eu ido com meu filho e ele fala isso, Balser, eu fico tristão. Vocês lembram da cena que eles discutem, os dois ali? Sim. Por quê? O que acontece com o menino, esse mais velho? Lembra que tem uma cena que ele vai sair com a menina ali, eles começam a conversar, ele conhece uma menina? Lembra dessa parte? Senhora, eu lembro que, que tem uma Da menina que ele Claire. conhece no trailer. Isso, a Claire. Isso. Professora, eu olhei o filme e não consegui olhar o filme, tipo, com a qualidade boa, senhora. Eu tava tudo embaralhado e tava travandão aí. Tem partes que eu não me liguei muito. Não te ligou muito? Mas tem uma parte ali que ele tá conversando com a menina e ela começa a perguntar de televisão para ele, né? Ela pergunta sobre o Spock, Dr. Spock do Star Trek, eu acho que é. Não sei se vocês lembram disso. E pergunta da mãe dele também, tá? Da mãe E dele. ele mente sobre a mãe dele. Isso. Aí ele começa a ficar confuso, né? Porque ela faz perguntas que ele não sabe, sim, responder. Né? Especialmente nessa questão de mundo, de séries, de filmes ali. Ele não tem noção disso, porque eles não tinham televisão em casa. Não sei se vocês lembram dessa parte. Será quando tem uma parte lá que tava eles na casa dos primos e o gurizinho perguntou, tu sabe o que é Adidas, Nike? E eles ficaram rindo atrás o gurizinho até virou a cabeça lá pro... Tipo, uma cara, tipo, como assim que eles não sabem o que é Adidas e Nike? Totalmente por fora, né? A criança ainda acha que Nike seria a deusa grega, né? Porque o símbolo da Nike foi inspirado num símbolo grego. Então ele fala do símbolo, mas ele não sabe que é um tênis, que é uma marca de tênis. Eles não têm noção, assim. Ou seja, então quando o Bo fala isso pro pai ali, né? Ele quer dizer que ele transformou eles em aberrações porque eles não sabem nada além dos livros, né? Além da vida, além dos livros. Então, vocês acham que o Bo estava certo ou errado aqui nesse diálogo? Qual é a opinião de vocês? Se colocando no lugar dele. Eu acho que estava certo, mas nesse lado tem que e não mostrou a parte da realidade, porque ele é anticapitalista, né, Sora? Com certeza, anticapitalista. Toda essa questão política também envolvia isso, né? Eles tinham noção do sistema capitalista e se isolaram do sistema capitalista, eles saíram do sistema, né? Para viver fora. Então, é claro que, de certa forma, eles não estavam acompanhando toda essa tecnologia e globalização, né? Então, tá bem. Essa parte aqui tá ok para vocês. Vamos ver a próxima. Aqui nós temos mais um diálogo agora. Raylian e o Ben. Alguém gostaria de ler o Raylian ali? Que é o filho um dos mais novos ali? E aí, alguém se habilita? Essa parte foi polêmica também. Eu não lembro. Entra na parte do capitalismo também, né, Laura? Quer ler para nós, Laura? O Raylian? Pode ser, Sora. What kind of crazy person celebrates Noam Chomsky birthday like it's some kind of official holiday? Why can't we celebrate Christmas like the rest of the entire world? Eu lembro de falando... O que é essa pergunta aqui? É lá da celebração do Noam Chomsky Day, né? Chomsky. E por que eles não são igual aos outros? Nessa parte eu lembro que o gurizinho tava meio brabo, porque eles não têm as mesmas coisas, os mesmos gostos que as pessoas normais. Isso mesmo. Então ele fala, ele contesta ali, né? Por que a gente não celebra o Natal como qualquer outra pessoa, né? Ao redor do mundo? Por que a gente tem que celebrar o dia do Noam Chomsky, o aniversário dele? O que o pai fala ali daí, o Ben? Em inglês, quem gostaria de ler agora? Temos candidatos? O Bruno quer tentar, Bruno?
E aí, gente? Anayá, Vitória. Quer tentar ler? Sora, o Bruno caiu. Bruno caiu, mas eu tô vendo ele aqui ainda. Eu posso tentar, Sora, mas eu não sei se eu vou ler certo. Vamos tentar, não custa, né? A gente tá aprendendo. E aí, vamos lá. Vai devagarzinho que eu te ajudo, tranquilo. É pra mim ler o primeiro ali, né? Ali o Ben. A gente leu o Rayleigh, agora é o Ben. You tá. would ali, you would. You would prefer to celebrate a magical fiction's elf instead of living human... Eu não sei ler essa palavra, Sora. Humanitarian. Humanitarian who's done so much to promote human rights and understanding. Yes, very good. Thank you. Muito bom. Então, o que o Ben está dizendo ali? O que deu para entender? Está respondendo ao filho, né? Oi, tá me escutando? Yes, agora sim. Desbugou. E aí, gente? O que dá para entender aqui? Ele falou porque tu quer celebrar um negócio mágico de ficção. O elfo, ele fala do elfo, seria o Papai Noel, né? Você prefere celebrar um elfo mágico fictício? Ou ficar com a gente e ter mais conhecimento, né, Sora? Porque tu quer ir pra lá e ficar com aquelas pessoas se elas não vão te tratar na mesma maneira que eu te trato. Isso, e ali ele fala assim também, ó. E celebrar a vida de alguém que promoveu os direitos humanos e conhecimento, que seria o Noam Chomsky. Então, eles trocaram o Papai Noel pelo Noam Chomsky, que eles acham que é mais importante que o Papai Noel, né? E aí o filho meio que contesta isso, assim, do tipo, não, mas espera aí, todo mundo celebra o Papai Noel, por que a gente não pode? Aí o pai explica por quê, né? Porque a gente não acha certo celebrar um elfo mágico fictício do que uma pessoa, né, que lutou tanto por direitos humanos, que foi o Noam Chomsky, que inclusive está vivo ainda, gente, já está bem velhinho o Noam Chomsky, mas ele é um ativista social bem interessante, assim, que critica o capitalismo, né, os Estados Unidos. Então tá, Existe mesmo, Sora? O Noam Chomsky, sim, ele é um linguista e também um ativista social. Se vocês forem pesquisar, ele ainda está vivo, está com uns 90 e poucos anos já, eu acho. E ele já veio, inclusive, para Porto Alegre, no Fórum Social, uma vez. Então, ele existe, o Noam Chomsky. Yes. Agora nós temos duas citações aqui do filme. Quem gostaria de ler uma, a primeira ali? Essa frase é muito interessante. E aí, o que está dizendo ali? A gente é definido pelas ações e não pelas palavras. Super profundo, né? Como que lê em inglês aquela frase ali? We are defined by your action, not our words. We are defined by our actions, not our words. Somos definidos por nossas ações e não palavras. E aí, vocês concordam ou discordam disso? Concordo. O que vocês fazem mais? Vocês falam mais e fazem menos, ou vocês fazem mais ações e falam menos, assim? Qual é a proporção? Acho que eu falo mais. A gente faz mais. A gente precisa dosar, né? A gente pode falar bastante, mas também fazer aquilo que a gente fala bastante, né? E isso é o mais complicado. Às vezes é só discurso, né, que a gente tem e não tem ações. E no filme ele ficou muito claro que esses pais tiveram ações, né? O que eles fizeram? Eles se isolaram do sistema capitalista para criar os filhos de uma forma diferente. Então, isso foi uma ação bem radical que eles tomaram, né? E ali, o que o Ben fala? No segundo. Também não dá para ver. Agora eu abri. Deixa eu compartilhar de novo. Às vezes a tela cai. O Ben vai seguir falando ali. Compartilhar. E aí? Ainda não dá para ver. Vai abrir, gente. It's beautiful
Mistake, but a mistake. O que ele diz ali, então? É um, é um bonito erro, mas é um erro. Em que situação ele fala essa frase? Vocês lembram no filme? Quando. Ah, não lembro se eu esqueci essa parte. Essa parte é quando a menina cai do telhado, vocês lembram disso? Eles estão tentando tá. resgatar. E aí ela vai para o hospital, né? E ali ele tem um susto muito grande. E aí ele resolve depois deixar as crianças com o avô. Então ele fala assim, it's a beautiful mistake, but a mistake. Foi um erro. Foi um bonito erro, mas foi um erro. O que ele quis dizer com isso? Que ele fez uma parte bonita e mais a outra parte não ficou tão bonita assim. Ele errou, né? Ele agiu de uma forma que ele achou muito bonita, muito, né, romântica, talvez, porém foi um erro essa forma que ele agiu com a família dele. O que vocês acham sobre isso? Que ele tá certo ou errado? Tá certo? Ele errou? Por que ele errou? Ele meio que errou por causa que ele pediu pra guria subir lá em cima só. Não sei. Mas acho que ele tava meio que preparando a guria também. Sim. E ela não culpou ele, né? O que ela disse depois? Não. Ele disse, eu quase te matei. E daí ela fala, não, foi um acidente. Caiu, quebrou a telha, né? E aí eu caí. Sim. Foi isso que vocês entenderam? Então, tem mais gente entrando. A Tatiane agora conseguiu entrar. Hello, Tatiane. Good morning. Sora, essa daí não é da... Não é é? da nossa turma. Não. Oi, Tatiane. Ó, agora tem mais uma pessoa que conseguiu entrar aqui um minutinho. Não, Andrei ali. Quem que tá no nome de Tatiane, gente? Coloca o nome ali na chamada, por favor. Alô, é eu, Andrei. É o Andrei, tá. Good morning, Andrei. Good morning. Então, só que caiu a internet pra mim. Tranquilo, aqui hoje tá com problema por causa do temporal, né? A gente tava falando sobre o filme aqui, tá? A gente tá com os slides aqui, com umas frases em inglês. Uhum. Então, a gente tava... Chegou a ver o filme? Eu vi. Tranquilo? A gente tava vendo as perguntas. Eu gravei a aula aqui, tá? Daí, se tu precisar, depois tu pode retomar. Tá. Então, só ali para finalizar, então o pai fala que foi um erro, tudo o que ele fez, né? E entrega as crianças pro avô e vai embora. Só que daí nós temos esse slide aqui, ó. O que ele tá dizendo aqui no final, ó? Pra gente relembrar a cena. Alguém para ler em inglês? Temos? Aí. Putz. Difícil. Ok. Eu só sei a parte do ok, você alguma coisa. Ok, aí o que diz ali? Ele falou que é para comer seu café da manhã, porque você vai para a escola daqui a 15 minutos. Very good. Essa daí é uma das cenas, um dos diálogos finais do filme, assim. O que vocês entenderam no final do filme? O que aconteceu? Quais foram as reviravoltas ali? Que eu lembro que eles tiveram uma casa, né? Foram construir uma casa, eles lá. Daí eles ficaram felizes lá na casa, mas tem uma parte lá que o Ben queria deixar os filhos com os avós, só que daí os filhos meio que ficaram tristes, né? Porque eles fizeram uma cara de triste, porque ele ia embora. E daí só que eles ficam escondidos dentro do trailer quando o pai começa a andar de volta para a estrada. Very good. Então, ali eles até contestam, né? Eles falam, olha só essa casa, né? Ela não tem nada a ver com a gente. O espaço também é inadequado, é antiético usar todo esse espaço ali. As crianças não queriam ficar ali. Por causa também da questão do sistema capitalista que elas contestavam, né? Como elas foram criadas com esse tipo de ideologia. Então, elas não queriam ficar ali. Elas achavam incerto estar ali. E aí eles vão embora, enfim, o pai vai embora, deixa as crianças ali, daí elas aparecem no final do filme. E onde que eles vão morar daí? O que acontece ali? Qual foi a reviravolta? Eles voltam para a floresta? Sim.
Era, Eles voltam, só que daí eles constroem uma casa. e seria, eu acho que era uma casa no meio da cidade ali, com o mato em volta, né? Que daí eles podiam ter o estilo de vida deles dentro da cidade e ir para a escola, né? É. Foi assim, então, mais ou menos. Eu acho que ele conseguiu chegar a um ponto de equilíbrio, né? Sim. Não tão radical assim como ele estava sendo. E o mais velho vai para a universidade também, né? Uhum. Então, Achei tão bonitinha essa parte. ele vai embora, né? Que ele se despede. E aí depois eles também vão pro funeral da mãe ali. Vocês lembram qual é a música que eles cantam no funeral? Putz, da música eu não me lembro. Ah, é a música favorita da mãe, não é? Sim, vocês conhecem essa música? Ninguém Não. Não. Vou colocar no chat ali, depois vocês podem ouvir a original, tá? Que é uma banda de rock chamada Guns N' Roses. Vou colocar ali para vocês o nome da música. Vocês podem anotar no caderno, e aí vocês conferem depois. O nome da banda é Guns N' Roses e o nome da música é Sweet Child O' Mine. Minha Doce Criança. Minha Doce Criança. Ah, tá. Mandei para vocês ali no chat, tá, gente? Aí vocês ouçam a música original e depois vocês podem procurar do filme para ouvir que tá no YouTube também. Tem as duas versões. Tá bem. Tá? Eu vou pedir agora para vocês fazerem uma frase no caderno de vocês. Inglês? Tentem em inglês, tá? Vocês podem até misturar inglês com português e depois passar para o inglês, com o dicionário de vocês. A ideia é a gente treinar um pouquinho a nossa escrita. Tá, mas que é uma frase que eu não quero saber. Ali, ó, uma cena que vocês mais gostaram do filme. Tentem escrever em inglês a cena que vocês mais gostaram. Tá bom. Pode misturar inglês com português, não tem problema. Depois vocês ajeitem com o dicionário daí. Se não conseguir nenhuma palavra em inglês, então deixa em português e depois traduz para o inglês. Vamos praticar nossa escrita um pouquinho. Eu vou escrever a minha favorita também aqui, daí eu compartilho com vocês. Tá bem. Vamos ver se a gente tem alguma em comum. Se tiverem dicionário, gente, vocês podem usar. Estou escrevendo um parágrafo aqui, gente. Eu tô criando uma mini frase. Tudo bem, tudo bem. Sora, a única frase que eu lembro é que ele falou que a mãe deles morreu. Sim. Ali é a cena do filme que tu mais gosta? Não sei, na real, porque eu olhei 30 minutos do filme e minha internet caiu. Ah, que pena. Mas assim, ó, tu pega fala sobre uma das cenas que tu mais gostou, assim.
que mais te chamou a atenção? Ah, que mais me chamou a atenção foi essa, que a mulher morreu. Uhum. Aí tu pode tentar escrever em inglês alguma coisa sobre essa cena. Tá. Eu coloquei sobre o funeral. Funeral, ótimo. E aí, se não conseguir escrever em inglês, pode ser em português depois passar, gente. Oi, Laura. Sora, eu coloquei aquela parte lá que eles estavam cumprindo a missão da mãe. Ah, muito bom. Uhum. Também tem a parte do ali no velório, né? Que eu acho interessante ali, que eles leem sobre a mãe também. Ah, sim. E o pai vai ali e diz, não, não é nada disso, ela era budista, e aí traz outras questões, né? Que ela não era católica. E ele começou a ler a carta dela, e o avô fazendo tudo ao contrário Tudo ao da contrário. filha dele. Ela tinha um testamento, né? Ela deixou um testamento. A minha já deu, eu fiz um parágrafo inteiro. Se vocês não conseguirem colocar tudo em inglês, não tem problema. Pode ser em português, depois vocês traduzem para o inglês. A ideia é a gente escrever um pouquinho em inglês agora, para praticar a escrita, né? Writing English. Quero ver se alguém vai ter essa cena que eu coloquei aqui. Vamos ver. Ou só como é que eu pronuncio funeral? Funeral, a gente escreve a mesma coisa em português, mas como é que eu pronuncio, Sora? Funeral. Funeral. Vai falar funeral. Que o em inglês é you, funeral. Ah. Funeral. E aí, conseguiram? Quem já terminou e quiser compartilhar a cena, em inglês ou em português, o que vocês preferirem. Depois vocês traduzem se vocês não conseguirem em inglês. Favorite scene, cena favorita. E aí? Alguém já escreveu? Sora, botei ali no chat. Last night, your mother finally killed herself. Nossa, foi forte essa parte, né? Noite passada, sua mãe finalmente cometeu, né, um crime contra ela mesma, suicídio, né? Seria isso. E aí as crianças choram. Essa parte também foi bem contestada, se ele deveria ter falado daquela forma para as crianças. Vocês acham que foi certo o jeito que ele falou? Eu acho que, sinceramente, na minha opinião, as pessoas já deviam se acostumar com a morte, porque todo mundo morre desde que a humanidade nasceu, que a vida nasceu. É algo certo, né? É algo que vai acontecer. E eu não sei por que as pessoas têm tanto medo disso. Triste, né? Isso é cultural, né? A nossa cultura tem um tabu em relação à morte. Foi meio duro, tipo, não falar direito, tipo, assim. O jeito que ele falou, né? Muito direto, que meio que chocou as crianças, assim, a gente percebe que elas ficam assustadas. Tipo, né? se fossem até com pessoas mais velhas, também teria sido um pouco duro, mas são crianças, ele devia ter dado uma amenizada no que ele falou. Bem difícil. E ele era tudo muito real, assim, com as crianças, muito realista, né? Muito na verdade, assim. O que a irmã dele discordava, né? Ô, Sora, por um lado isso é bom, porque isso ensina ela a ser forte, entendeu? Já prepara para o mundo, né? E porque como ele já ensinava elas assim, não tinha o porquê dele ser mais romantizar essa parte da mãe deles ter morrido. Porque uma hora ou outra eles iam saber. Eles E iam saber. de qualquer jeito eles iam sofrer. Eles iam sofrer de qualquer jeito, isso mesmo. Então, ali, esse filme tem muitas questões que a gente fica refletindo, né? O que tá certo, o que não tá certo. E a gente tem um tabu muito grande em relação à morte, né? Tem algumas culturas que celebram, por exemplo, quando tem um funeral, em vez de fazer um momento de tristeza, eles celebram a morte. São os ciganos, vocês já ouviram falar sobre isso? Eles fazem uma festa quando alguém morre. Tem os dos lá do Havaí, tem gente que comemora também, né?
Sim, porque eles dizem que a pessoa saiu do sofrimento quando ela morre. Ela não vai mais sofrer. E quando nascem, os ciganos fazem uma espécie de velório, que é como assim a criança está chegando para o sofrimento agora. Olha que maluco isso, assim, né? E a nossa cultura, ela não gosta, assim, de falar sobre a morte, né? É uma coisa muito tabu ainda. Mais alguma cena? Se alguém quiser escrever no chat ali. Eu só Então, coloquei aquela cena que no final eles fizeram a missão da mãe, que era quando morresse, era para cantar e ficar se divertindo em volta dela, que ela que mais gostava de canção, de música. celebração, né? Que casa com o que a Nicole falou. A mãe mesmo queria que eles comemorassem, né? Isso mesmo. Mais alguém quer compartilhar a cena? Arthur, conseguiu? Sora, a mãe deles sofria de depressão? Sim, pelo que eu entendi, ela sofria de depressão. Ela teve depressão pós-parto, parece, pelo que eu ouvi ali, né, nos diálogos deles. E eles tentaram... Ele tirou ela do sistema por causa disso, eu acho. Porque ela já sofria de depressão na cidade. Então ele achou que ele poderia ajudar ela, né? Tanto que ele fala no final, eu tentei e não deu certo. E aí, mais alguém? O Arthur pode escrever se ele tá sem áudio. Eu só não entendi que tem uma parte que ele fala que, tipo, tem uma hora que eles não quis mentir. Tipo, lá na família dos primos, eles não quis falar a verdade. Eles mentiram meio que a mãe dele tava meio com doença. Eles falaram isso, né, Sora? Isso. Que ali é o cunhado e a irmã dele, né? E daí eles estão na mesa e aí um dos primos pergunta do que a tia Leslie morreu. E daí aí os pais ali dessa criança começam a meio que enrolar, assim, ela estava muito doente, ela foi internada, né? E ela morreu, simplesmente, mais ou menos foi essa a resposta, assim, né? E aí o marido dela ali fala, não, ela se matou, ele foi bem objetivo ali também, né? E aí a irmã fica indignada, sai da mesa, ali não concorda com ele, então são dois tipos de educação ali bem diferentes, né? Eles divergem bastante no tipo de educação. Realmente foi bem polêmica essa parte ali da mesa, né? E aí ela diz, eles são crianças, tu não pode falar assim com as crianças, né? Tem que ser um pouco mais leve. Ela não tá errada, né? De uma certa forma, ela também tá certa, né? No jeito, acho que de expor. De repente poderia expor, mas de uma forma mais amena, né? Para não ser tão direto. Eu até concordo com o que a Nicole disse antes, de que ele tá preparando eles pra vida e tal. Mas, tipo, mesmo que esteja preparando, na minha opinião, tipo, tem que tratar as crianças de uma forma mais leve. Não tão. Para não rude, traumatizar, assim. né? De repente, Isso. talvez Porque elas traumatiza. podem crescer depois de um jeito. Não como o jeito esperado, né? Elas podem crescer com algum trauma ali pelo jeito que foi colocado, talvez, né? Então, psicologicamente, tem muitas questões envolvidas ali. Tanto é que na psicologia divergem muito sobre isso, né? Se deve falar a verdade totalmente para as crianças ou de uma forma mais... Eu acho que cada família tem o seu jeito, né? O seu mecanismo assim, de criar e faz o que acha certo, né? Sim. Eu vou compartilhar minha cena aqui. Ninguém falou dessa cena aqui. Então eu vou falar em inglês, vamos ver quem vai entender. I have many favorite scenes, but I like the moment when the family goes to the snack bar and one of the kids say, "What's cola?" And the father answers, "Poison water." Alguém entendeu o que eu falei aqui? Eu lembro que ele perguntou o que é Coca-Cola, não é, Sora? Sim. Daí ele fala, é uma água, meio que um refrigerante com gás, alguma coisa tipo, ele fala. Eles estão na lanchonete lá, as crianças estão com fome, eles não caçaram nada, né? As meninas não caçaram lá as ovelhas, quando elas eram para ter acertado uma flecha, elas ficaram com pena. Acho que ali já vai entrar até a questão do vegetarianismo nessa cena ali, porque elas não tiveram coragem de matar o bicho ali que estava parado, né? Daí eles vão para uma lanchonete e ali eles têm que escolher alguma comida, né? E aí eles não acham nada. O pai olha e diz que não é comida o que tem ali. E aí a criança pergunta assim, o que é Coca-Cola? E aí o pai responde, água envenenada. Vocês acham o quê? Concordam com essa frase? Poison water. Olha, Sora,
De uma basicamente certa isso. forma, sim, porque a Coca-Cola é cheia de coisa que não faz bem para o nosso. Coca-Cola mata. Esses E bagulho é aí. um vício, né? É feito do. A Coca-Cola vem de uma planta, né? Da Ô, Cocaína, eu coca, acho. vicia, a Coca-Cola vicia. Tipo assim, vicia. uma vez o meu pai, ele tá toda hora tomando Coca-Cola. É verdade. E ele ficou viciado. Uhum. E aí ele teve que começar a parar, né? Vicia. E é o fruto do capitalismo também, né? Então, tudo que vem Sim. do capitalismo ali, eles não querem. Eles vão numa lanchonete, eles não comem nada ali. Aí depois tem a cena do supermercado lá, que também é errada de uma certa forma, né? Que eles roubam as coisas ali no supermercado. E o avô depois critica, né, essa situação. E de acordo com o pai, era uma forma de distrair as crianças e libertar o sistema, né? Libertar a comida, como ele fala. Então, são muitas questões ali que envolvem isso de reflexão, de capitalismo, né? De forma de vida, de comida orgânica. Então, o filme tem muitas questões que a gente pode discutir. É isso. Mais alguém tem alguma coisa para compartilhar? Ou não? Nenhuma cena mais? Nós temos 6 pessoas aqui. Vamos ver quem está aqui. Eu acho que todo mundo... teve gente que eu acho que caiu, né? Nós tínhamos 8 antes. Tá. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem em casa, aqui no chat, tá? Bem tranquila, para a gente encerrar essa parte de filme. E daí, na próxima semana, a gente vem com outro assunto. Então, aqui eu vou colocar para vocês o homework, né? O que é homework mesmo? É tema em casa. Uma tarefa, Tema. né? Vamos falar em tarefa, que é mais interessante do que tema. Tema a gente fica, às vezes, né, com consciência meio, tem que fazer um tema. Então, uma tarefa é mais interessante. Mudar um pouco as palavras, né? Só que agora vai ser sobre o filme de vocês, tá? Preferido de vocês. Ô, Sora, o que eram essas perguntas do Present Perfect, Sora, que tu pediu? Eram 3 perguntas só para a gente trabalhar com o Present Perfect. Então, eu peguei sobre o filme para a gente treinar um pouco a gramática. Foi mais a parte gramatical, tá? Aquela que a gente fez? Isso, 3 perguntas. Primeiro a gente viu a explicação do Present Perfect semana passada, né? Que é o passado que ainda está no presente. E aí essas perguntas sobre o filme foi usando o Present Perfect para vocês verem como se usa ele. Pergunta e resposta. Achei que tu tinha... achei que tu tinha passado o exercício, daí, tipo, ninguém tava lembrando do que era essas atividades. Não, eram 3 perguntas para vocês responderem depois de assistir o filme, gente. Assim, sobre o filme, né? Se vocês já tinham assistido, se vocês curtiram o filme. Só para a gente saber como se usa. Isso, só para a gente saber como se usa o Present Perfect. Foi a parte gramatical, tá? E agora eu vou passar uma tarefa para vocês fazerem em casa, assim, de algum filme que vocês gostem, tá? Pra gente encerrar essa parte. Mínimo 3. Ó, o Andrei conseguiu chegar agora, Andrei. Sora, tu vai passar no aqui no Consegui, chat? depois de tanto... Yes. Ali no chat. Pois é, não estava dando certo, Andrei. Então, eu fui pro celular da minha tia, e aí a internet voltou, eu acabei tentando voltar pra cá, só que aí deu um pequena caída, aí voltou de novo. Não tem problema por causa do tempo, né? Tá ruim a conexão de quase todo mundo hoje, assim. Caindo, né? Por causa do temporal. Eu coloquei ali no chat, ó, pessoal. Search some quotes in English about your favorite movie. Minimum 3 quotes. O que eu tô pedindo ali? Pesquise algumas citações em inglês de algum filme que você gosta, sobre algum filme que você gosta. Mínimo 3 citações, tá? Ali no chat. Aí, então, vocês vão escolher em inglês, ali vocês podem colocar no Google. Se não tiver em inglês, podem passar pro inglês, né? Se tiver em português. É pra gente encontrar ou pra gente fazer citações? Pode procurar 3 citações. Que nem eu mostrei sobre ali. Um filme? Sobre um filme que vocês gostam, tá? Vai Frases, citações. Se vocês colocarem no Google, assim, quotes, citações, about, e aí o nome do filme em inglês, já vai aparecer várias. Tá bem, certo. Sei lá, vamos pensar... Cheguei bem na teminha. Sei lá, Batman, tô inventando aqui, por exemplo. Quotes about Batman. Batman, se eu colocar ali.
citações sobre o Batman vai aparecer várias frases. E aí vocês podem escolher 3. Tá bem. Mínimo, se vocês quiserem colocar mais, podem colocar mais. Tá bem, Sara. E aí Obrigado. na próxima aula a gente compartilha uma e outra frase aí pra ver. Os Só te gostos. agradeço uma coisa, Sara, que hoje eu vou querer ficar vendo live e só deu um tempo. Ah, hoje vai ter live. Very good. Tá? Então é isso. Então, só pra gente encerrar esse assunto de filme, então vai encerrar com citações de filmes que vocês gostam. Tá bom. A gente já falou um pouquinho sobre gêneros de filme, né? Drama, horror, suspense, comedy. Música também. Música um pouquinho também. Música a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Falta Eu sei jogos. Todo mundo gosta. E jogos, né? São assuntos que envolvem a língua inglesa e que a gente pode trabalhar. Marcas também, né? Se a gente for falar de capitalismo, globalização, que o filme traz isso também, ali do Capitão Fantástico, também dá para falar sobre isso. Tá bem. Sim, conseguiram copiar ali do chat, pessoal? Eu já Sim. copiei. Tirei print. Tirou Eu um só print. copiei mesmo. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever no e-mail, tá? A aula tá gravada, depois a gente vai enviar, se perder alguma coisa, não tem problema. Fiquem tranquilos. E por Obrigado. hoje, acho que é isso, né? Certo? Eu vou sair daqui antes que caia. Ok, no problem. See you soon, vejo vocês em breve. Bye. Agora tem o almoço, né? Have a nice lunch. Um bom almoço para vocês. Bye, bye. Kisses. Bye, bye. Sorry. See you Bye. soon. Bye, kisses.